Bom dia, querido irmão, querida irmã. Nesse dia 27 de novembro, celebramos Nossa Senhora das Graças, patrona da cidade de Ibirité. Queremos esse dia dar graças a Deus por nos ter dado tão bondosa mãe, como intercessora, como protetora, como aquela que se coloca diante de Deus para interceder por nós diante de todos os perigos que a vida nos assola. Ela que é a nova Arca da Aliança, portou no seu ventre a aliança definitiva de Deus com toda a humanidade, a pessoa de Jesus Cristo. E queremos dar graças a Deus por ela ser Nossa Senhora das Graças. Qual seria o sentido desse título, né? Então, a piedade popular, define graça como favor. Então, ela seria aquela que intercede diante de Deus as graças, os favores, os benefícios, as bênçãos dele sobre nós. Mas existe um sentido teológico mais profundo. Por quê? Porque a palavra graça vem do grego charis, Ora, a graça maior, a graça é o próprio Deus, Deus é graça, Deus é gratuidade. Então, quando Deus se revela, quando Deus mostra o seu rosto para nós, quando Deus estabelece uma comunhão, um diálogo conosco, Ele não comunica nada além de si mesmo. Ele é a graça. Então, a graça maior é a comunhão com Deus, é estarmos unidos a Deus, experimentarmos Deus, sermos de Deus, Dito isso, queridos irmãos e irmãs, então a graça é uma pessoa, a graça é a pessoa de Jesus. Por isso que Nossa Senhora é a mãe da graça. Por quê? Porque ela portou no seu ventre a graça de Deus, que é a pessoa de Cristo. Ele é a graça maior, Então, dito isso, querido irmão, querida irmã, peçamos nesse dia a graça para Nossa Senhora, de ela nos conceder a graça, de ela nos favorecer a amizade, a comunhão com Jesus Cristo, por meio do qual Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual, conforme está lá na carta aos Efésios. Para isso, quero propor para você, meu querido irmão, uma pequena meditação e os passos de uma leitura orante, de uma contemplação evangélica. Que você possa abrir sua Bíblia em João, capítulo 2, versículo 1 a 11, João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, com certeza Jesus deve ter participado de inúmeros casamentos na sua vida, até mesmo porque os casamentos não se tratava somente de um rito social na cultura judaica, O casamento relembrava um aspecto de aliança com Deus, ou seja, a tradição profética falava que Deus era o esposo e que a cidade de Jerusalém, Sião, seria a esposa. Então trata a relação de Deus com o povo através da metáfora do casamento, da alegoria do casamento. Então toda vez que se celebrava um casamento, se celebrava de certa forma também a aliança de Deus com seu povo Israel. Então com certeza Jesus deve ter participado de inúmeros casamentos e inspirado nisso, João, evangelista, o autor desse texto,
vai colocar o primeiro sinal de Jesus numa celebração de casamento. Numa celebração de casamento. Então veja só, diferente dos outros evangelhos nos quais Jesus faz milagres, aparece a palavra dinamis, ou seja, atos de poder. No Evangelho de João, Jesus não faz milagres, Jesus realiza sinais. Aparece a palavra grega semeion. Um sinal é um gesto que precisa ser interpretado, pois o sentido do gesto é que revela a identidade de Jesus. O sinal tem a finalidade de revelar a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Certo? Qual é o sinal que ele realiza aqui nesse texto? Ele transformou água em vinho. Muita água em vinho, quase 600, 700 litros de vinho. Ora, quem lê a Escritura sabe que está lá nos profetas que quando chegasse o Messias, haveria abundância de vinho, pois o vinho simboliza a alegria. Haveria abundância de paz, de alegria, de festa em todo o mundo, porque o Messias havia chegado. Além disso, você repare um detalhe, é uma festa de casamento, mas não aparece noiva, não aparece noivo, né? Ou seja, não se diz quem é o noivo. Cadê aqueles que vão se casar? É claro, é de propósito isso. O Evangelho de João joga com a ambiguidade dos sinais, né? Não se espante, mas o noivo desse casamento é Jesus. Por quê? Porque ele é o Messias, ele é o noivo de toda a humanidade. Ele é o enviado do céu, o enviado de Deus, para estabelecer a união de Deus com toda a humanidade. Então, toda a humanidade precisa, entre aspas, se casar com Jesus para ter acesso ao Pai, para viver a comunhão com o Pai. Ele é o noivo, né? Não estranhe Maria, por exemplo, interceder a Jesus na ocasião da falta de vinho. Por quê? Porque ela é a mãe do noivo, então ela está agindo como alguém que é responsável pela festa, né? Alguém que sentiu a falta de algo importante. E aqui no caso, o texto joga também com o sentido das talhas de pedra que serviam para a purificação que os judeus costumavam fazer. Ou seja, é símbolo da religião judaica. Quem escreve esse texto pensa que a religião judaica, os ritos de purificação, já não servem para consolidar a aliança de Deus com o povo. Por isso, é necessário chegar o noivo, fazer uma abundância de vinho, pois através do vinho novo, que é o próprio Jesus, a aliança de Deus com o povo será firmada, será restabelecida. De tal maneira que quem experimentar Deus por meio de Jesus vai perceber que tudo o que experimentou antes não tem sentido, não tem valor, né? Porque o vinho novo, o vinho melhor, chegou aqui agora. Então essa é a grande graça que Nossa Senhora precisa interceder por nós. A graça fundamental, a graça de casarmos com Deus por meio de Jesus. E aí teremos tudo na vida. Teremos paz, amor, esperança, sentido e realização na nossa vida. Podemos ter tudo de bens materiais na existência, mas se não tivermos Deus, nada temos, pois é Deus que confere sentido a tudo aquilo que somos, a tudo aquilo que temos. Então esse texto é uma cena, né? É uma cena, né? Então convido você a imaginar essa cena. Então o que você vai fazer? Você vai tirar meia hora, seja fiel nesse tempo. Coloque uma música instrumental que te ajude a acalmar, a relaxar, a não distrair seu pensamento. Invoque a luz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que inspirou a Escritura para nós, para que a Escritura possa ser um instrumento de acesso à palavra de Deus, que é o Verbo feito carne. Depois, que você possa ler 1, 2, 3, 4 vezes, quantas forem necessárias, o texto, para que você tenha em mente a cena, tudo o que acontece na cena, as falas, tudo mais, certo? Você vai fechar a sua Bíblia e vai se imaginar na cena. Participe daquele casamento. Escute a voz de Jesus, escute a palavra de Maria, escute a voz dos serventes, do mestre Sala, né? Participe. Se você quiser atuar na cena como um dos personagens, também participe. Você vai perceber que algum detalhe daquela cena te chama atenção. Por que te chama atenção?
que tem a ver com a tua vida? Aí, meu querido irmão, você reza, você conversa com Deus a partir deste detalhe que te chamou a atenção na cena. Você conversa com Deus. E depois você assume um gesto concreto com o Senhor, a partir daquilo que lhe chamou a atenção na palavra. Certo, meu querido irmão? Depois que você fizer isso, você vai abrir o seu diário espiritual, você vai anotar esta passagenzinha, vai anotar o detalhe da cena que te chamou a atenção, vai escrever a sua oração e depois anotar o gesto concreto que você firmou com Deus para praticar esta palavra. Ok? Tudo isso para que você depois possa partilhar com seu diretor espiritual. Tá bom, meu querido irmão, minha querida irmã? Então desejo a você uma feliz festa de Nossa Senhora das Graças. Que ela desde o céu possa interceder por nós a grande graça, a graça de estarmos unidos e vivermos sempre unidos com Jesus, por quem nos veio todas as bênçãos da parte de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que na vossa inefável providência nos destes o autor da graça por meio da bem-aventurada Virgem Maria e a associastes ao mistério da redenção humana, concedei que ela nos alcance a abundância da graça e nos conduza ao porto da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Feliz solenidade de Nossa Senhora das Graças.